Preparação de superfície número 1. Essa preparação de superfície, vocês vão fazer quando? Prestem atenção, hein? Essa preparação de superfície, vocês vão fazer quando o piso estiver nivelado. Ela serve para você, essa aqui é a preparação de superfície mais habitual que tem. Porque você vai pegar um caso de reforma, um piso que está nivelado, tá? Você vai aplicar, você precisa desse piso nivelado, você precisa de ter uma ponte de aderência que é o primer, e o primer pode ser passado rolado. Só que quando é um piso, por exemplo, você pega ali um piso, você pega um piso cerâmico ou um porcelanato líquido que não esteja retificado. Quando está retificado, você não precisa rejuntar, mas quando não está retificado, você precisa rejuntar, tá? Aí você tem que, primeira coisa a fazer é tirar o brilho desse piso. Tá? Veja bem, essa preparação de superfície só serve para piso nivelado, tá? E piso frio. Ok? Que é o que vocês mais habitualmente vão pegar. Depois a gente vai entrar em outro tipo de preparação de superfície. Então, a primeira coisa que a gente faz é identificar se tem gordura no piso. Se esse piso tem cera. É a primeira coisa que nós fazemos, tá? Se o piso, que a gente chama de descontaminação de substrato, né? Que é muito simples isso. Se o piso tem gordura, obviamente que você vai usar um desengordurante e vai lavar esse piso com água mesmo. E desengordurante nesse que pode ser comprado no mercado, tá? Então você vai lavar o piso com desengordurante se ali tiver gordura, tá? Acontece muito em cozinha. Não. É desengordurante mesmo. No mercado você vai ver lá desengordurante, aquele multiuso desengordurante, tá? Detergente não, é o desengordurante mesmo, tá? Se tiver cera, você vai usar um desengraxante alcalino. O que vem a ser isso? Removedor de cera, tá? Vocês vão usar um removedor de cera, ok? Vão tirar toda essa cera, se ali tiver, e vão tirar toda a gordura se ali tiver. Vai secar muito bem esse piso. Vai secar muito bem. Após secar, tá? O que você vai fazer? Você vai tirar o brilho desse piso. Prestem atenção, pessoal. Até agora a gente trabalhou com água no piso. Ok? Daqui para frente, esse piso não vai mais receber água. Porque você vai tirar a impermeabilização dele, que está exatamente no esmalte. Então nós vamos tirar esse esmalte. Agora daqui para frente prestem atenção, tá? Veja bem, vamos tirar o esmalte desse piso. E tirando o esmalte a gente também está removendo a impermeabilização desse piso. Ele só vai voltar a ficar impermeável depois da aplicação do porcelanato líquido, que é a fase final. Até a aplicação do porcelanato líquido não pode mais ter água. Só vai poder ter água depois das 72 horas de cura do porcelanato líquido, que é 100% impermeável. Tá? No caso da correção da epox, soma-se mais 24 horas? Soma-se mais 24, 72 mais 24. Tá? Só depois disso. É que eu já tenho um trabalho para realizar e é um salão de cabeleireiro. Entendi. E tem uma correção para fazer em alguns soltantes, Certo. só que está regular o restante. Tá. Então, no caso, eu vou acrescentar mais as 24 horas. No caso, com quartzo. Você vai, deixa eu entender, você tem lá um piso que você está nivelado, porém tem alguns pedaços que estão faltantes. Certo. Alguns pisos que não tem algumas pedras ali, é isso? Correto. Tá. Tá. Não, tranquilo. O que você vai fazer? Você vai fazer a correção, né? Você vai fazer a correção dessas pedras, só que quando você fizer essas você vai fazer de uma vez, porque você vai fazer o lixamento de tudo, a correção e já passar o primer rolado no restante. E aí você vai guardar as 24. Tanto a rolada quanto a aplicação? Sim, só que você vai fazer de uma vez só para que você adiante. Você vai resolver esse problema dessas pedras faltantes, correto? Certo. Tá? E já vai rolar o primer em tudo. E vai guardar as 24. Ambas 24. Tá? Você vai fazer de uma... Senão você tem que fazer ali, aguardar 24 para fazer mais ali, mais 24. Então você começa, né? Não tem... Então, você já vai fazer de uma vez isso aí, tá? A limpeza tem que ser antes do primer. A limpeza tem que ser antes, ainda não aplicamos o primer, veja bem. Então vamos entender que
Alguns casos não tem gordura, alguns casos não tem cera, então esse processo aí não precisa, né, ser feito. Mas quando tem gordura, caso de cozinha, por exemplo, geralmente tem, temos que usar o desengordurante. Quando tem cera, temos que usar o desencraxante alcalino, ok? Vamos lá. Nessa preparação de superfície número 1 nossa aqui, que nós apelidamos ela aqui de número 1. Essa superfície que o piso está nivelado, nós estamos fazendo uma preparação de superfície em cima de um piso já existente. Tá? Não precisa arrancar esse piso, vamos fazer em cima dele a aplicação do porcelanato líquido. É uma dúvida, inclusive, que o pessoal tem. Será que eu preciso arrancar o piso? Não, nós vamos fazer em cima do piso, correto? Então vamos lá, mas vamos prepará-lo primeiro. Depois de feita a descontaminação do substrato, o que nós vamos fazer? Lixamento. Vamos tirar o brilho desse piso. O que é o brilho dele? É o esmalte. Como a gente pode fazer isso? De maneira muito simples. Nós vamos usar aqui uma ferramenta extremamente simples. Essa aqui é de 4 polegadas, mas recomendo que vocês usem a de 7. A gente traz para o curso essa de 4, tá? Mas o que a gente usa na obra geralmente é a de 7 polegadas. Pode ser uma esmerilhadeira, pode também ser uma lixadeira e pode ser também uma politriz. O que vai diferenciar entre uma e outra é a rotação. A esmerilhadeira tem uma rotação bem maior, a lixadeira uma rotação um pouco mais baixa e a politriz uma rotação mais baixa ainda, mas sem problema, tá? Pode usar qualquer uma das três. Para você usar esse tipo de equipamento, pessoal, vamos respeitar aqui alguns EPIs, alguns equipamentos de proteção, tá? Para que vocês não haja ferimento e até coisa mais grave, né? Sempre usar luva, tá? Essa aqui é bem usada, né? Essa aqui tem alguns cortes nela que era para ser na minha mão, foi na luva, né? Então nós temos que usar aqui uma luva de vaqueta, né? Luva de couro, luva boa de couro, dessas que vem de material de construção. Usar óculos de proteção, né? Com certeza vai algum estilhaço no teu olho ali, você vai estar protegido. E vamos usar aqui também máscara para a gente não inalar o pó, né? E protetor de ouvido, né? Que é bom usar também, mas esses 3 equipamentos aqui são necessários e obrigatórios a gente usar. Vamos lá. Pessoal, como é que eu vou trabalhar com essa esmerilhadeira? Ou a lixadeira ou a politriz? Eu prefiro, nesses casos, usar um rebolo diamantado e não lixa. Esse rebolo aqui, você pode comprar rebolo diamantado, disco diamantado de desbaste, você compra em qualquer material de construção, em qualquer casa de ferramenta, tá? Ele é diamante mesmo, é um rebolo diamantado, tá? Ok? Você pode também trabalhar com uma lixa grossa, uma lixa 36, lixa de ferro, lixa 36 ou uma lixa 55, tá? Aí vai de aplicador para aplicador. Eu prefiro trabalhar com rebolo diamantado, mas pode também ser trabalhado com a lixa. Em alguns casos, vocês vão ter que trabalhar com a lixa e não com o rebolo. Mas nós estamos falando aqui agora de um piso frio, hein? Tá? No piso cerâmico ou de um porcelanato líquido tradicional. Desculpa, um porcelanato tradicional, tá? Não porcelanato líquido, um porcelanato tradicional. Vamos lá. Rebolo diamantado. Então, nós acoplamos aqui o rebolo diamantado, tá? E vamos tirar todo o brilho deste piso, tá? Tiramos o brilho do piso. Só que alguns pisos, vocês sabem, como eu falei, nós temos que ir para dentro da realidade. Como você vai pegar alguns pisos que vão ter ponta. O piso está com uma ponta para cima, outro piso vai estar um pouco mais ressaltado, mesmo ele estando nivelado, tá? Esse rebolo diamantado é muito bom para isso, porque você vai desbastar esse bico que está ali para cima, você vai desbastar essa parte lateral desse piso que está um pouco alta. Tá? Então, de maneira muito simples, você não precisa colocar força, é só segurar firmemente, né, a esmerilhadeira, né, e ir desbastando e tirando o brilho de maneira muito simples. Mesmo quem nunca trabalhou com esse material, vocês vão ver que é muito tranquilo trabalhar com esse material. Se você não se adaptou com o rebolo diamantado, aí usem uma lixa 36 ou uma lixa 55. Tá? Mas, de qualquer forma, quando tiver esses bicos, vamos chamar assim, né? Essas pontas do piso para cima, aí com a lixa você não tira. Aí você tem que acoplar o rebolo diamantado, pelo menos para tirar
essas imperfeições aí, tá? Tudo bem, pessoal, até aí? Tiramos então o brilho do piso. Como é que esse piso está? Está descontaminado, né? Esse piso, além de descontaminado, ele já está sem o brilho dele, né? Está sem o esmalte dele. Por que nós tiramos o esmalte? Para ter uma aderência perfeita do primer, para que tenha uma aderência perfeita do porcelanato líquido. Vamos lá. Qual que é o passo agora seguinte? Limpeza, tá? Limpeza. Nós fizemos a descontaminação dos substratos, mas agora nós temos que fazer também a limpeza, tá? Porque está cheio de poeira esse chão, não tá? Então o que nós temos que fazer? Vamos pegar um aspirador de pó, vamos aspirar todo esse ambiente. Aspiramos todo o ambiente. Ainda não está totalmente limpo. Por quê? Vai sobrar um pozinho ou outro ali, tá? Você vai tirar a maioria, a parte mais grossa. Mas o que você faz para tirar aquele pozinho que sobrou? Dica importante, hein? Dica importante, porque vai interferir depois na fase final lá da aplicação do porcelanato líquido. Vocês vão usar álcool de posto, tá? Isso aqui, ó, álcool de posto. Eles vendem até com galãozinho, tá? Vocês vão usar o etanol, que é o álcool de posto. Produto barato e eficaz na limpeza. Secagem muito rápida. Lembra que vocês não podem usar mais água, não é isso? Por que a gente não pode usar mais água, pessoal? Porque nós tiramos a impermeabilização do piso, não é isso? Então não se pode usar mais água. Então a gente vai pegar um bloco de espuma, né? Vamos umedecer com o etanol e vamos limpar toda essa superfície com o etanol, tá? Limpando toda essa superfície, pessoal, o que nós vamos fazer? Lacrar o ambiente, ok? Não falei fechar, falei lacrar o ambiente. O que é isso? Fechar portas e janelas e nas frestas vamos usar ali uma fita crepe, pode ser até aquela da 3M azul, que é muito boa, tá? Vamos lacrar toda a fresta que tiver, tá? Para que não entre mais poeira, não entre mais sujeira, nem inseto entre ali. Vamos lacrar esse ambiente, isso é de extrema importância. Veja bem que esse ambiente já está descontaminado, né? Esse substrato, né? Está descontaminado. Esse substrato a gente já tirou esse esmalte desse piso, correto? E já fizemos a limpeza, que é essa poeira que sobrou. Qual o próximo passo? Ainda nós temos aqui um problema para aplicar o porcelanato líquido e temos que corrigir, tá? São os rejuntes. É aí que eu falo para vocês, quando o porcelanato líquido ele é retificado, junta seca, tá? Você não tem aquela depressão, né, entre um piso e outro, não é isso? Não tem aquela folga ali, aquela brecha entre um piso e o outro ali, tá? Então nós temos que preencher esse rejunte que ali está, quando não é junta seca, né? Temos que preencher esse rejunte que ali está. Como a gente vai fazer para preencher este rejunte que está entre um piso e o outro? Porque ele tem que ficar nivelado, o piso tem que ficar igual ao outro, tem que ficar no mesmo nível, não pode ter depressão nenhuma, não pode ter área nenhuma mais baixa, tá? Tem que ficar nível, se tiver algum buraquinho. Como é que nós vamos corrigir isso aí? Muito simples, tá? Vamos usar um rejunte, olha, rejunte epóxi pode ser usado? Pode, mas vamos usar de preferência o rejunte acrílico, tá? Rejunte acrílico, pessoal. Pode usar o rejunte epóxi também, tá? Mas o rejunte acrílico, eu acredito que é muito melhor. É muito mais fácil trabalhar com o rejunte acrílico, mesmo porque o período de secagem dele é melhor, ele entra melhor nas frestas, ele preenche melhor, tá? E é monocomponente, não é bicomponente. No caso do rejunte epóxi, ele é bicomponente. No caso do rejunte acrílico, é monocomponente, né? É um componente só, tá? Pode trabalhar com qualquer marca, a Fortaleza é uma marca muito boa, mas pode trabalhar com qualquer marca, tá? Ele vem assim, ó, ele vem uma massa, né, homogênea, já é homogêneo, não precisa fazer nada, não precisa e nem pode misturar nada no rejunte acrílico, tá? Então o que você que é da construção civil já sabe rejuntar, você ainda que não é da construção civil, é muito fácil trabalhar com esse produto. Você vai cortar aqui o saquinho, né? Vai pegar um pouco desse produto, vai colocar ali num recipiente qualquer, numa plataforma ali, que pode ser um piso ou uma placa
de acrílico, tá? E vai pegar o restante, vai guardar no seu pote, vai fechar, tá? E vai trabalhar ali em 3 ou 4 pedaços desse piso. Entenderam? Para que não seque, ele é secagem muito rápida. Você que trabalha na construção civil, é claro que você tem uma maneira de juntar, mas estou explicando para quem não é, tá? Você vai precisar de uma espátula reta, não é espátula curvada, uma espátula flexível e reta, ok? Qualquer casa de material de construção tem. Você vai pegar o rejunte e vai rejuntar, tá? Vai preencher os rejuntes com essa massa, esse rejunte acrílico, tá? E vai deixar chapado, vai deixar um piso igual ao outro, vai deixar reto o piso, tá? Não vai ter mais depressão entre um piso e outro, tá? Você não tem mais aquela depressão que tinha antes, tá? Ele ficou reto, ele ficou chapado, ok? Ele era assim, não era? Ficou chapado, ok? E vai tirar o excesso desse piso. Veja bem que isso não é rejunte para acabamento, é um rejunte que nós queremos deixar igualado entre um e outro. Não adianta nada eu preencher o buraco e deixar ainda com depressão, né? Eu tenho que cobrir esse buraco, eu tenho que deixar ele rente, um piso igual ao outro. É isso que eu tenho que fazer. Então aqui nós temos um piso igualado, já rejuntado, vai fazendo isso de pouco em pouco, tá? Pega ali esse pouquinho desse rejunte acrílico, faça ali 4, 5 pedaços, o que der para você fazer, e vai fazendo aos poucos, não se preocupe, não tenha pressa, porque essa parte aqui não pode ter pressa, essa parte tem que ser feita cuidadosamente, tá? Pessoal, esperar 2 horas, com meia hora ele está seco já, tá? Mas esperar 2 horas de período de cura. Então rejunte acrílico, período de cura, 2 horas. Pessoal, isso aqui não é massa acrílica, não é rejunte epóxi, tá? Não é rejunte flex, é rejunte acrílico, ok? Rejunte acrílico, pode ser de qualquer marca. De preferência, não é obrigatório que eu vou falar agora, mas de preferência, usem o rejunte da cor do seu projeto. Eu quero fazer um cinza, uso o rejunte acrílico cinza. Ah, meu projeto é um branco. Então usem o rejunte acrílico branco. Tem 10 cores de rejunte, tá? De preferência use a cor parecida com o porcelanato líquido que você for aplicar. Não é obrigatório, mas é um capricho a mais que você tem para evitar filmagem, tá? Vamos lá. Então eu tenho aqui um piso rejuntado já. O que nós precisamos fazer agora então? Só uma pergunta. Pois não. Esse tempo de lixamento ele costuma ser demorado? Eu sou leigo no assunto. Tranquilo, vamos lá, tempo de lixamento, eu vou te falar exatamente. Então nós temos ali, vamos colocar uma área habitual ali, uma área de 80 metros quadrados, tá? Vamos colocar já uma área, essa área aqui nossa, inclusive nós temos aqui 85 metros quadrados exatamente, tá? 85. Então, uma área como essa aqui, eu vou levar, eu já vou responder para você assim, uma pessoa que está habituada a fazer esse lixamento, tá? Se for com o rebolo diamantado, ela vai levar aqui em torno de 2 horas para fazer um lixamento perfeito, com calma, tá? Uma pessoa que não é ainda do ramo da construção civil, que está pegando a manha da máquina, né? Que está fazendo a coisa devagar, que é para fazer devagar, isso vai demorar meio período. Esse lixamento é por toda a superfície? Toda a superfície. Aquele vitrificado que ele tem, você tem que Retirar tudo. E a tua pergunta é legal e eu vou aproveitar o gancho. Pessoal, ele está perguntando o seguinte, se eu tenho que lixar todo o piso. Sim, eu tenho que lixar todo o piso, mas eu vou além disso. Você não precisa tirar toda a cor do piso. Eu tenho ali um piso branco. Eu não preciso tirar todo esse branco do piso. O que eu preciso tirar é o esmalte dele, eu preciso tirar o brilho, né? A hora que você viu que o piso está sem brilho, perfeito. É isso que você precisa. Quando você tirou o brilho, você tirou o esmalte. Não necessariamente você precisa tirar toda a cor. Ah, mas eu lixei e saiu toda a cor. Perfeito, sem problema. Não saiu a cor, vai ficar uma aderência da mesma coisa. Só que não pode ficar o brilho. Não adianta eu pegar uma lixinha com uma lixadeira orbitalzinha e criar pequenas ranhuras, tá? Eu tenho que realmente remover, o correto? Eu tenho que remover esse brilho. O que é esse brilho? É o esmalte do piso. Eu preciso remover para que dê aderência. Isso é de extrema importância, ok? Respondida a pergunta? Sim, gostaria de ver na prática
Não, não, fique tranquilo, fique tranquilo. A questão de você, a hora que você colocar a lixadeira no chão, não vai acontecer outra coisa, vai tirar o brilho. Não tem outra coisa para acontecer. Pode acreditar em mim, não tem outra coisa para acontecer. Você vai lixar ali, você vai tirar o brilho. Isso é muito simples, a questão de você tirar o brilho é bem simples. E é assim, ó, eu vou te dar uma dica. Tem muita gente que não é da construção civil, faz o curso conosco até para aplicar na própria casa, ou até para trabalhar mesmo profissionalmente. Só que tem muita gente que faz assim, terciariza essa parte de lixamento e essa parte de limpeza. Vai uma dica para vocês aí, inclusive, tá, pessoal? Aproveitando o seu gancho, tá? Inclusive, é o que nós vamos começar a fazer, terciarizar essa parte de lixamento. Porque você pega ali um bom pedreiro, né? Ou até mesmo ali um ajudante de pedreiro, ou uma pessoa que você treinou, tá? E coloca para fazer esse lixamento, tá? Coloca para que você não perca tempo. De repente você está com 4, 5 obras, você tem uma pessoa ali só para lixar para você e fazer a limpeza. É bem bacana também, tá? Ou você quer, não quero comprar ferramenta. Olha, pessoal, eu quero comprar ali meu sapato prego, quero comprar meu rodo dentado, meu rolo fura-bolha e não quero comprar lixadeira. Chama o pedreiro, ele tem todo o equipamento. Ele não vai te cobrar mais que 6, 8 reais por metro quadrado para fazer esse lixamento. É só o lixamento. Entendeu? De repente compensa. Vamos só fazer um... Pois não? Repasse. Pode, claro. Então, o processo, eu vou limpar o piso, desengordurar. Correto? Vou fazer o rejunte. Correto? Pós-rejunte, passo a lixadeira. Não só no rejunte, né, para nivelar o rejunte, como em todo o piso para tirar o brilho. Correto. E só aí que eu entro para o próximo trabalho. Correto, é isso aí. Depois eu vou ter que limpar, depois disso eu tenho que aspirar e limpar. Aspirar antes de você rejuntar. Aspiração, olha pessoal, ele está perguntando das fases aqui, né? Então nós vamos falar novamente, porque a dúvida é o seguinte, qual é a hora da limpeza, né? Então, limpeza, vamos chamar limpeza o negócio, descontaminação do substrato outro, só para a gente entender, tá? Então, a descontaminação do substrato, se tivesse gordura ou a cera, nós usaríamos o removedor de cera ou desengordurante, dependendo se tiver gordura ou cera. Lavamos o piso, secamos muito bem, tá? Aí tiramos o brilho do piso, entramos com a lixadeira, não é isso? Tiramos ali o brilho desse piso, tá? Após tirar o brilho desse piso, tá? Aí nós vamos entrar com a limpeza. Aí a gente não rejuntou ainda. Não rejuntou ainda. Aí a gente entra com a limpeza. Aspirador de pó, né? E aí o álcool de posto, não é isso? O álcool de posto, o etanol, levemente umedecido, é uma bucha levemente umedecida com álcool de posto, tá? Ou pode até umedecer bem, sem problema nenhum, tá? E limpar essa superfície. Fiz isso, aí eu entro com o rejuntamento. E esse excesso que sobrou ali em volta, eu tiro ele com a minha própria espátula. Sim, mas eu vou precisar dar uma lixada nesse rejunte. Então, o rejunte acrílico ele tem essa vantagem. Ele é bem mole para você trabalhar, bem flexível e bem homogêneo, diferente do rejunte epóxi. Quando você passar, ele vai ficar aquela massa bem lisa. Se acontecer de você você viu que ficou um pouco mais alto, você viu que ficou um pouquinho áspero, você pode pegar aí uma lixinha 80, né? E lixar aquela parte e fazer uma limpeza novamente, sem problema nenhum. Você tem que ter bastante cuidado, bastante paciência, bastante tranquilidade nessa preparação da superfície, que isso que é o importante para a aplicação do porcelanato líquido. A aplicação do porcelanato líquido, vocês vão observar que é muito simples. Uma dúvida aqui. Vamos lá. Se eu vou meter o rebolo diamantado aí, para que lavar a superfície? Para que desengraxar a superfície? Boa pergunta. Boa pergunta. O que acontece é o seguinte, repetindo a pergunta dele aqui, então, ele está me perguntando por que lixar essa superfície, aliás, por que limpar essa superfície, por que descontaminar o substrato, já que eu vou colocar o rebolo diamantado e vai sair tudo. A sua pergunta é boa, só que o que acontece é o seguinte, se você lixa ou você coloca o rebolo diamantado onde tem gordura, tá? E aonde tem cera, o que pode acontecer? Primeiro vai ficar, dependendo do tanto de gordura que tiver, vai ficar uma pasta para você lixar, vai ficar mais ruim para você lixar. E a segunda situação é que aquela gordura, quando você lixa, pode ficar algumas partículas naquele piso que ali está. Algumas partículas podem ficar ali.
E como trata-se de um produto químico que vai vir ali por cima, é recomendado que faça a descontaminação do substrato. Inclusive, tem muito aplicador que pula essa parte, tá? Achando que não precisa. Só que veja bem, trata-se de um produto químico, novamente falando. Então a gente tem que fazer o máximo e o recomendado para que não haja desplacamento. Se amanhã ou depois a gente der algum problema na resina, que pode vir a acontecer, sim, tá? Por problema químico até da resina, tá? Você pulou um procedimento, né? E se fizerem um laudo e constatar que você pulou esse procedimento, você não vai ter a garantia necessária. Então a gente tem que obedecer, pelo menos eu faço isso como aplicador de porcelanato líquido, obedecer todos os procedimentos, tá? Para que a gente tenha uma aplicação de porcelanato líquido bem sucedida ao final, tá? Realmente você tem razão na tua pergunta, porque fala, pô, porque eu vou tirar a gordura, já vou lixar tudo, já vou arrancar. Não é isso? No ambiente pouco agressivo, por exemplo, uma residência, qual o grau de gordura que eu vou... Realmente, uma cozinha vai estar sempre lavando, ela vai estar sempre limpa, né? É o que eu falo, só que assim, você vai observar também, né? Olha, aqui eu não tenho gordura, tranquilo. Aqui eu não tenho cera, já vou para a fase seguinte, tá? Só deixa eu afirmar um pouco mais na questão de descontaminação de substrato, pessoal. Nesse caso que a gente está falando é isso, mas num caso de um contrapiso, a gente tem que observar os 28 dias de cura, porque é uma contaminação que a gente não vê. Esse vapor, chamado vapor amínico, é uma contaminação que a gente não dá para ver esse vapor. Se você tiver alguma dúvida quando é um contrapiso, não vai ser o nosso caso aqui da preparação de superfície número 1, que é a mais habitual, mas se você tem ali um contrapiso e você tem dúvida, olha, foi feito recente, mas eu não sei se tem 28 dias, se tem 30, se tem 20. Você faz aquele teste muito simples. Você pega um pedaço, um pedaço ali de plástico transparente, coloca a fita dos lados dele e deixa ali de um dia para o outro. Quando você tirar o plástico, ele tem que estar seco. Se ele tiver alguma umidade nele, tá? É porque ainda o contrapiso não está curado. É um teste simples, básico, que quem trabalha na construção civil faz. Pessoal, não. Cara, nós estamos aqui para tirar dúvidas, tá? O curso é feito de dúvidas e do que eu estou falando pode perguntar que não tem problema nenhum. O que eu garanto é que todo mundo vai sair daqui sem dúvida. Nesse processo de lixamento, eu posso usar também aquelas lixadeiras de parede, essas novas que tem no mercado, que você tem você lixa ela com um cabo, assim, faz uma enceradeira, Não conheço essa lixadeira, sinceramente, mas se você conseguir acoplar o disco, desde que você acople o disco diamantado, se der para você acoplar, eu não conheço essa lixadeira. Não acopla? Então, não dá por esse motivo, então, senão daria. Mas uma lixa grossa ali no nosso. Então, você pode, só que é o seguinte, como é que você vai... O problema são aquelas pontas, né, que você não consegue tirar com a lixa. Até consegue, mas você vai usar muita lixa para você tirar. Mas, de repente, você pega aí um piso que está sem ponta, um piso bem nivelado, um piso bacana, e você consegue trabalhar. Porque o importante, pessoal, é tirar o brilho do piso. Como você vai tirar? Independente, tá? Eu dei algumas dicas aqui. Mas tirou o brilho do piso? Fechou. Sem problema. Muita gente usa, inclusive, aquelas enceradeiras industriais, sabe? Que você trabalha, inclusive, em pé. Pode usar aquelas enceradeiras industriais. Tem, inclusive, para locação, custa 120, 150 reais por dia. Uma locação do equipamento desse. Te levam, te buscam. Né? É uma comodidade melhor do que você gastar 5, 6 mil reais no equipamento, né? Então, também você pode trabalhar em pé com essas lixadeiras, sem problema nenhum, tá? Pessoal, vamos voltar aqui, então, para a gente não se perder, tá? Vamos voltar à nossa preparação de superfície número 1, né? Que é a preparação de superfície. Então, voltando a falar com aquele piso nivelado, né? Um piso cerâmico ou um porcelanato tradicional. Então, nós entramos aqui, então, com a descontaminação do substrato, entramos aqui com o lixamento, tirando o esmalte, tá? Do piso, entramos aqui com o rejuntamento, não é isso? Antes do rejuntamento foi feita aquela boa limpeza, não é isso? Tá? E agora vamos aplicar o primer. O que é o primer aqui e para que vai servir? Esse primer
vai servir como fundo selador, tá? Olha, ó, aqui, ó, desculpa que é a resina incolor. Primer, tá? Componente A mais componente B, sempre bicomponentes, tá? Como fundo selador e como ponte de aderência entre o substrato que aqui está, ok? E o porcelanato líquido que está por vir. Então nós não podemos simplesmente pegar o porcelanato líquido, num erro de aplicador, hein? Pegar o porcelanato líquido, a resina epóxi autonivelante, e entrar diretamente aqui na superfície. Muitos fazem isso, tá? Muitos fazem isso. E tem alguns aplicadores que aprendem de maneira correta e depois faz isso. Excesso de confiança. Não dá certo, porque eu preciso aqui de um fundo selador, eu preciso selar esse substrato. Ele está sem permeabilização. Preciso selar esse substrato e preciso de uma ponte de aderência entre o substrato que aqui está, repetindo, e o porcelanato líquido que está por vir. Então ele tem um motivo técnico para estar aqui nesse substrato, não é isso? Ele tem um motivo técnico. Não é porque eu quero passar ou não quero passar, aplicar o primer. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu tirar aqui de lado, só para ficar melhor para vocês verem. Tá? Pessoal, depois vocês vão ter a oportunidade, tá, de trabalhar nas placas também, tá? Só vou explicar aqui para vocês como é que funciona, porque eu só falando é uma coisa. Eu falando e fazendo, eu acredito que fica bem mais dinâmico, né, para a gente trabalhar aqui. Vamos lá. Eu vou precisar, pessoal, na minha obra, o que acontece? Geralmente eu vou pedir por obra, né? Eu vou pedir por obra e vou pedir o tanto de resina, o tanto de primer que eu preciso, tá? Então vai vir já, eu vou pedir por X metro quadrado. Eu tenho 10 metros quadrados, então preciso 2 kg de primer. Correto? Já vai vir pronto para você aplicar. Então é só você colocar o componente A e o componente B e misturar. Só que quando você vai fazer uma amostra, quando você vai fazer uma metragem pequena, você vai precisar pesar, tá? E para pesar, você pode comprar essa balancinha, bem barato, tá? Que é a balancinha de R$1,90, na loja de R$1,99, você vai pagar 30, 40 reais. Ah, mas ela pesa só até 10 quilos, você não vai pesar mais que 7. Você não pode pesar mais que 7, nem que você quiser, porque não vai ficar bem homogênea a sua mistura, né? Então veja bem, vamos lá então, vamos pesar porque aqui é uma amostra, tá? Eu vou fazer, pessoal, é claro que eu não vou fazer o piso que eu vou falar aqui, mas eu vou fazer na proporção correta, que é duas partes de primer para uma parte do catalisador, que é o componente B. Catalisador ou endurecedor, tanto faz, tá? Tem empresa que chama de catalisador, tem empresa que chama de endurecedor, ok? Então, vamos imaginar o seguinte, que nós temos aqui, fizemos largura vezes comprimento, temos aqui 10 metros quadrados, hipoteticamente aqui, claro, né? Temos 10 metros quadrados. Se nós temos 10 metros quadrados, quanto nós precisamos de primer? Atenção, hein? Quanto rende 1 kg de primer? 5 metros. Certo. Então nós precisamos de quantos quilos aqui em 10 metros quadrados? 2 quilos. Então eu tenho 10 metros quadrados, preciso de 2 quilos de primer. Ok? Vamos lá. Então vamos colocar aqui 2 quilos de primer, tá? Colocar a proporção correta, que é 2 partes de primer, componente A, para uma parte de primer, componente B. E vamos misturar. Pessoal, atenção, o recipiente ele tem que ser sempre de plástico. Pode até comprar aquele balde no mercado mesmo, tá? Aquele balde de plástico que é vendido no mercado. Mas tem que ser plástico, não pode ser inox, não pode ser ferro. Acelera o tempo de secagem, balde de plástico. Acabei de colocar aqui componente A e componente B, não perca o tempo. Já misturo, tá? Nesse momento aqui, eu não preciso estar com o meu sapato prego, porque esse primer vai ser passado rolado. Então, não preciso de sapato prego agora, tá? Ok? Qual o tempo de mistura dele aqui? Entre 2 e 4 minutos. Posso misturar menos que 2 minutos? Não.
Posso misturar mais que 4? Não, também. Como é uma quantidade pouca, hipoteticamente aqui nós temos aqui 2 quilos, não é isso? Então 2 minutos é o suficiente. Sempre trabalhe com ou o cronômetro do seu celular ou o cronômetro normal também, né? Desse que é só cronômetro, para você saber o tempo de mistura correto. Tá? Depois de misturado, ele tem que ir para o chão. Tem muito aplicador que comete um erro muito simples, que é acabar de misturar e deixar no balde. Não pode acontecer isso. Você acaba de misturar 2 minutinhos aqui, e ele já tem que ir para o chão. Qual o tempo que você tem depois que ele foi para o chão? No máximo 1 hora. Não importa o tamanho do ambiente, você tem no máximo 1 hora. Tá? Você tinha perguntado de questão de lixamento. E o primer aqui? Tá? Para a gente aplicar aqui numa 80 metros quadrados, eu vou demorar aqui em torno de 20 minutos, não mais que isso. Tá? É bem rápido. E se eu tiver 300 metros quadrados? Né? Aí é complicado, né? Porque eu só tenho 1 hora, não é isso? Mas aí o que eu faço? Coloco 2 pessoas ou 3 pessoas. Então, o tempo você não vai conseguir mexer, mas você mexe no número de pessoas para trabalhar na sua obra. Tá? Pessoal, mexemos por 2 minutos. Agora atenção, hein? Acabei de mexer, vai para o chão. Nós temos aqui 10 metros quadrados e aqui nós temos 2 quilos de primer. É isso? Então nós vamos espalhar, olha, a fita delimitadora aqui, tá? É só esse pedaço aqui. Nós vamos espalhar, olha, em todo o ambiente. Atenção, hein? Não importa que a placa é pequena. Se você fizer 1000 metros quadrados, você vai fazer da mesma forma, tá? Você vai espalhar em todo o ambiente, tá? Não vai num ponto só não, todo o ambiente. Isso primer rolado, tá? Acabei de espalhar, vou pegar o meu rolo epóxi. É claro que eu vou estar trabalhando com um rolo de tamanho normal, né? Aqui nós vamos usar um rolo pequeno e vamos rolar, vamos espalhar esse primer em todo o ambiente. Não importa a ordem, o sentido do rolo, tá? Nesse momento eu ainda não precisei isolar a parede. Eu posso pisar em cima disso aí sem nenhum problema. Você pode, mas é bom você evitar, né? Você vai indo, apesar que você espalhou em tudo, mas tem alguns pontos que você... Eu espalhei e vai ficar inevitável. Se você vê que você vai pisar, você já usa o sapato prego. Não é obrigatório, mas você pode usar, tá? Então agora você vê que a primeira vez você usa, mas você vai ver que depois você não vai usar. Porque você vai ver que dá para você desviar ali. Mas é assim, estou com mais conforto usando o sapato prego. Pô, legal, pode usar sem problema. Sim, de repente uma área grande, você usar o sapato prego, até por uma maior comodidade, né? Você não... Você coordenar 3 pessoas ou 4 pessoas ali fazendo o mesmo serviço, você não pisa. Sim, é mais difícil. 2 pessoas já é mais difícil, aí se você tem razão. Se você quiser usar o sapato prego, fica num ambiente grande, sim, porque daí você tem mais gente, você não tem como coordenar, você não pisa aqui, não é isso? Tá? Pessoal, o importante é o seguinte, rolar bem, tá? Nesse ambiente, você não vai poder deixar excesso, hein? Tá? Não vai poder deixar excesso. Se você deixar excesso, você tem que lixar depois. Muita gente faz essa aplicação aqui com o rodo liso, que dá para ser feito também com o rodo liso. Qual o problema de você trabalhar com o rodo liso e não trabalhar com o rolo epóxi? É isso aí. O problema é o seguinte, que você vai ter acúmulos do primer, então vai ficar, né? A força não é a mesma que o rolo. É isso aí, vai ficar aqueles vínculos, né? Então você, com o primer rolado, com o rolo epóxi, você não corre esse risco, tá? Pessoal, este rolo é descartável, tá? Acabou de usar o rolo, automaticamente você vai descartá-lo, tá? Então nós temos aqui a aplicação já do primer. Superfície, preparação de superfície executada com sucesso. Acabou já a preparação de superfície, que nós chamamos aqui de preparação de superfície número 1, tá? Que essa preparação de superfície, eu vou repetir o passo a passo agora, tá? Com a nossa parte teórica, para vocês gravarem bem. Então, em que parte que nós fizemos quando, na verdade, que nós identificamos esse substrato para fazer esse tipo de preparação de superfície?
tá? Nós identificamos então que esse substrato é um substrato que é um piso cerâmico ou é um porcelanato líquido tradicional, tá? Então o que nós fizemos aqui? Entramos aqui então com a descontaminação do substrato. Após a descontaminação do substrato, nós fizemos aqui o lixamento, tá? A abrasão mecânica com o rebolo diamantado ou com uma lixa grossa, uma lixa 36 ou uma lixa 55, tá? Tiramos aqui todo o brilho do piso, que é o esmalte do piso. Após tirarmos aqui o esmalte do piso, o que nós fazemos? Nós fizemos a limpeza, não é isso? Tiramos o esmalte do piso, a gente fez poeira. Entramos com aspirador de pó e com o etanol, o álcool de posto e com um bloco de espuma, não é isso? Limpando toda a poeira que ali restou. Já limpamos tudo, esse substrato, está bem limpo, o que nós fizemos? Lacramos todo o ambiente. Fechamos portas, janelas, passamos fita em portas e janelas, embaixo da porta, coloca um paninho, capricho, tá, pessoal? Após feita esse isolamento de área, tá? Aí nós vamos entrar com o rejunte acrílico. Por que a gente entra com o rejunte acrílico? Para corrigir, né, aonde tem depressão, aonde um piso e outro tem o rejuntamento. Então nós vamos preencher o rejuntamento, volto a falar, com o rejunte acrílico. Tá? Fizemos o preenchimento com o rejunte acrílico, aguardamos 2 horas de secagem. Após as 2 horas de secagem, entramos aqui com o primer rolado. Componente A mais componente B do primer, componente A sempre resina, componente B sempre catalisador, entramos com o componente A e componente B das devidas proporções, que é 2 partes do componente A para 1 parte do componente B. Fizemos o cálculo por metro quadrado, tá? Hipoteticamente achamos aqui 10 metros quadrados, largura vezes comprimento, achamos 10 metros quadrados, precisamos de 2 quilos, já que 1 quilo do primer rende 1 metro quadrado, 1 quilo do primer rende 5 metros quadrados, então precisamos aqui de 2 quilos do primer, tá? Para rolar esses 10 metros quadrados. Usamos aqui um rolo epóxi, tá? Espalhamos em todo o ambiente e vamos aguardar aqui 24 horas para a secagem dessa preparação de superfície para entrar com porcelanato líquido. Pode falar. Nessa proporção aí que você falou da resina de 2 para 1, que você usou na balança aí, no caso você utilizaria 2 quilos da resina e 1 do endurecedor? Não, se fosse... 2 no total. 2 no total. Tá? Sempre. A pergunta é legal. Pessoal, então a pergunta dele é o seguinte: às vezes a gente fica com dúvida nisso aí sim, tá? E é bom tirar as dúvidas. O que acontece? Quando a gente fala aplicar o primer por 2 quilos, a gente pode entender, né, que é 2 quilos só do componente A, não é isso? E depois acrescentar o componente B. Não, vamos fazer uma conta mais redonda só para você entender aí uma conta. Se eu precisar de 3 quilos, vai? Eu tenho ali, né, vamos falar, se eu precisar de 3 quilos, 2 quilos do componente A para 1 quilo do componente B. Mas se eu quiser dividir esses 2 quilos mesmo, o que eu faço? Muito simples. Vamos dividir os 2 quilos aqui, tá? 2 quilos. 2 quilos são quantas gramas? 2.000 gramas. Então, mas nesse caso aí, para 10 metros quadrados, eu precisaria então de 2 quilos de 1 e 1. Não. Eu vou te explicar, é bem fácil. Sua pergunta é interessante, o pessoal confunde mesmo, mas eu vou te explicar aqui, não tem erro. Pessoal, vamos pensar aqui nos nossos 10 metros quadrados, tá? Usamos 2 quilos, componente A e componente B junto. O que a gente faz? Muito simples, a proporção é 2 para 1, não é? Se a proporção é 2 para 1, nós precisamos de 3 partes, não é isso? Muito fácil, nós temos que pegar o total de quilo e dividir por 3. É 2 para 1, nós precisamos de 3 partes iguais. Fácil. O que nós vamos fazer? 2.000 gramas. 2 quilos, 2.000 gramas. Dividido por 3. Quanto que dá? Dá 666,67. 2 partes dessa é do componente A e 1 parte do componente B. 1,200 certo, aqui deu quebrado, né? Mas é isso. Nós pegamos o total. Ó, a pergunta dele é bem legal, viu, pessoal? E o pessoal, é que às vezes... pode perguntar, tá? Não tem erro não. E é até legal aqui que a gente vai passando para a turma aqui também, tá? Entendi. É que a proporção, é que você tem que ligar na proporção. Proporção 2 para 1. O que é 2 para 1?
2 partes do A para 1 parte do B, partes, não importa o quilo, né? Então, se eu tenho, por exemplo, 2 quilos, eu tenho 2.000 gramas, o que eu tenho que fazer? Dividir por 3, porque eu preciso de 3 partes iguais, 2 partes é o componente A, 1 parte é o componente B. Se eu precisasse de 3 quilos, que aqui eu não preciso, se eu precisasse de 3 quilos, aí a conta é bem redonda, né? Aí eu pego 2 quilos do A e 1 quilo do B, eu tenho 3 quilos, não é isso? Que seria para 15 metros quadrados, né? Aí seria para 15 metros quadrados e não para 10. Legal debater esse tipo de pergunta, tá, pessoal? Até para vocês aqui entenderem a importância desse curso online, tá? Nós estamos aqui com o curso presencial, gravando esse curso online, com perguntas reais aqui dos nossos alunos, tá? Então, perguntas inteligentes, inclusive. Então, é interessante porque, de repente, você aí de casa tem também esse tipo de pergunta para fazer e o pessoal fez aqui para você e já te respondemos, tá? E lembrando que a gente também, depois desse curso, a gente continua com o suporte técnico, tanto para o pessoal do presencial quanto para o pessoal online, continuamos com o suporte técnico de tudo que vocês precisarem, de qualquer informação que vocês quiserem e precisarem, a gente fica aqui também à disposição, ok, pessoal? Vamos lá. Pessoal, entendido aqui? Fácil esse tipo de preparação de superfície? O tempo de mistura também é proporcional ao tempo de... É assim, ó, o tempo de mistura, eu vou te explicar certinho. O que acontece? Você tem no mínimo de 2 minutos. Você não pode misturar menos que 2 minutos. E também não pode misturar mais que 4. É assim, se você tem até 4 quilos, 2 minutos é o suficiente. Se você tiver mais que 4 quilos, você vai precisar dos 4 minutos. Agora, atenção, pessoal, não pode misturar mais que 7 quilos por vez no mesmo recipiente. Não importa quantos metros quadrados você tem. Se você tiver que misturar 10 baldes de 7, tem que ser tudo fracionado dessa forma, tá? Não posso misturar mais que 7 quilos por vez, porque senão não vai ficar homogêneo o suficiente. Erro muito grande de aplicador, hein? O cara tem lá, ele fez uma conta ali, ele precisa de 12 quilos, né? Ele fala, cara, eu não vou misturar isso em 2 baldes, vou fazer num balde só que eu vou ganhar tempo. Engano, por quê? Você coloca, quando você mistura mais que 7 quilos, você precisaria de mais do que 4 minutos, e você não tem mais que 4 minutos para fazer essa mistura, entendeu? Então, o que vai acontecer? Né? É habitual isso, a gente fazer alguns laudos e constatar o seguinte: um ponto está bem cristalizado, o outro ponto ainda está mole, está úmido, está emborrachado. O que aconteceu? A pessoa misturou mais que 7 quilos, tá? Em um ponto tem muito mais catalisador, é o ponto que está cristalizado, e o outro ponto não está firme ainda e nem vai ficar, porque faltou catalisador, não ficou totalmente homogêneo. Então tem que misturar no máximo 7 quilos. Pessoal, isso a gente repete em todo o curso e é um erro que o pessoal comete no cotidiano. Não pode misturar mais que 7 quilos por vez, nem no primer e nem na resina epóxi autonivelante, que é o produto final. Ok? Entendido até agora? Pessoal, aí nós vamos para o porcelanato líquido, tá? Só que eu não quero ir para o porcelanato líquido antes de mostrar outro tipo de preparação de superfície para vocês. Por enquanto, nós vamos falar só de preparação de superfície. Pode ser assim? Tá? Entenderam aqui? Então, agora, vamos falar, esperamos as 24 horas, aplicação de porcelanato líquido. Que eu não expliquei ainda, claro, obviamente nós vamos explicar.